Bom dia. O verso dessa manhã, para a gente meditar na palavra de Deus, está em Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui parece que está dizendo o apóstolo Paulo que a lei acabou. Como muitas pessoas falam por aí, usam esse texto para dizer que a lei não vale mais. O apóstolo Paulo estava falando aqui da lei cerimonial. Cristo foi o fim da lei de cerimônia. O pecado no passado era pago pela morte de um animal, pela manhã e pela tarde. Cristo foi o fim da lei de cerimônia. Na cruz ali, Cristo foi o fim daquela cerimônia, daquela lei de cerimônia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, verso 12, ele diz que a lei é santa, um mandamento justo e bom. Ali está falando de outra lei, da lei de Deus, da lei moral de Deus. Ali está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foi dado por Deus a Moisés. Moisés chegou no arraial e ali o povo estava corrompido. Estava adorando um bezerro de ouro. E Moisés trouxe as 2 tábuas da lei, dos mandamentos. E quando ele chegou que viu o povo corrompido, ele quebrou as 2 tábuas. Ele ficou indignado, que o povo não obedecia mais a Deus. É coisa de muita importância. E Deus chamou Moisés faz as mesmas tábuas e leva como as primeiras os mandamentos, a lei. A lei de Deus é a justiça de Deus. Se você que diz que a lei de Deus não vale mais, o que você vai obedecer? Obedecer o que da Bíblia? Porque a Bíblia, toda a Bíblia está resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de Deus, representa o caráter de Deus. A justiça de Deus está na Bíblia, está na sua lei. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas a lei de Deus é como um espelho, ela mostra o defeito do ser humano. Ele mostra o meu pecado. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Não tomará o nome do seu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matar, não roubar, não adulterar. Não dar falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçar nada do teu próximo. Essa é a lei de Deus, que tem que estar gravada no nosso coração. Você, pastores, que diz que a lei não vale mais, você está cumprindo a lei sem saber. Você está tirando só o sábado. O sábado é o 4º mandamento da lei. É o mandamento maior que tem. Deus explicou, esticou. Ele botou, lembra-te do sábado para santificar. 6 dias vai ter o trabalho. Mas o 7º dia, o sábado, o seu teu Deus não fazia um trabalho nem tu. Deus especificou muito longo o sábado. Deus tem uma explicação, porque ele sabia que o homem não ia entender esse assunto. Deus não explicou, ele fez questão de argumentar, de esticar o assunto, para que as pessoas possam entender. Está no livro de Gênesis 2, verso 2, Deus abençoou e santificou o dia 7º, o 7º. E o Êxodo 20, verso 10, diz que o 7º dia é o sábado. Deus fez o sábado para o benefício do homem. Jesus disse em Marcos 2, 27, então a lei de Deus é a base da sociedade viver feliz. Quem guarda a lei é feliz. Salomão disse em Provérbios 29, 18, sem lei o povo se corrompe. Como que você é um pastor e não quer obedecer o sábado? Você é um pastor e diz que a lei de Deus foi abolida. Você vai obedecer o que na Bíblia? Porque a lei de Deus é a Bíblia de Deus é a lei, a 2 tábuas, que representa uma, o Velho Testamento, e a 2ª tábua, o Novo Testamento. O resto da Bíblia é complemento. A justiça de Deus está toda a Bíblia, os 10 mandamentos.
Você quer ser um servo de Deus, um pastor fiel a Deus? Obedeça a Bíblia toda. O 10 mandamento é o centro da Bíblia. O resto é o complemento. Porque as pessoas, o mundo está cheio de filosofia. O mundo está cheio de palavras. Palavras e palavras. Pessoa que tem curso superior, fica filosofando aí a Bíblia. A Bíblia não é filosofias. A Bíblia é teologia. Por isso, pregue a palavra de Deus, pregue a lei de Deus. A lei de Deus é a base da sua justiça. A lei de Deus é a justiça de Deus. É a vontade de Deus para o homem viver feliz aqui na terra. Não é que nós somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Mas a lei de Deus tem que ter fundamento na nossa vida. Respeito, amar a Deus, amar o próximo, que é a base do amor. Jesus disse em João 14,15, se vocês me amam, vocês guardam a minha lei, meus mandamentos. Jesus disse em João 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ou aquele que tem a minha lei e guarda, esse é que me ama. Por que saudar as pessoas com paz do Senhor? Paz do Senhor. Enquanto a Bíblia diz, grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Está no Salmo 119, 105. Paz do Senhor, irmão. Paz é para aquele que teme a lei de Deus, que respeita a Deus. Um bom dia para você, pastor, bispo. Você que quer ser um pastor de Deus, você tem que respeitar a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, que é a base da sua justiça. Um bom dia.